prometeu com certeza chuvas de graça agora. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos de paz. Chuvas de graça, chuvas terríveis, amamos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o santo Consolador, de plena paz nos ensina, dar o seu grande amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, amamos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dá-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, dentro de nosso ser. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, mandai-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faz os teus servos piedosos, dá-lhes em todo amor, os teus dons preciosos do santo preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, mandai-nos chuvas constantes. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Toda chuva, Senhor. Chuvas de bênção, chuvas de graça. E é sobre isso que nós vamos meditar hoje, sobre a graça maravilhosa do Senhor. Abre sua Bíblia em João, capítulo 1. João, capítulo 1. Aleluia, glória a Deus. Chuva de graça, chuva do Consolador, chuva de bênção. Deus sabe que a chuva que cada um precisa, amém, irmãos? Ou a pesca, né? Como nós ouvimos essa palavra aí, eu creio nisso em nome de Jesus. Deus vai mostrar onde é que está o cardume. Amém, irmãos? Deus vai mostrar onde é que está a fonte da bênção. A Bíblia diz que Ele revela as suas riquezas para os seus filhos. Aleluia, glória a Deus. Vamos ler o versículo 16 até o 18 de João, capítulo 1. João, capítulo 1, 16 ao 18. E diz assim: e todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus estamos na Tua presença. Nesta noite, Senhor, temos adorado o Teu nome, temos testificado as Tuas grandezas, temos estado aqui, Senhor, reunidos com nossos irmãos. Graças te damos por isso, Senhor, por começar este dia, domingo, o primeiro dia da semana, Senhor, podemos começar descansando e à noite na Tua casa, na Tua presença. Obrigado, meu Deus. Que hoje, Senhor, Tu esteja definindo, Senhor, a semana de cada um, a semana de vitória e bênção, por ter te honrado em estar aqui na Tua presença e na Tua casa, te adorando e nesta hora, Senhor, ouvindo a Tua palavra. Pai, fala através desta palavra santa e através deste canal, Senhor, que é a minha vida, Senhor amado. Sou pequeno, Senhor, de mim mesmo nada tenho para transmitir ao Teu povo, mas, Senhor, Tu me escolheste para ser um canal na transmissão da Tua palavra. Então, Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo, eu te peço, capacite agora. Senhor, fala o coração do Teu povo, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos, Senhor, viver, ó Deus, essa graça abundante que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós oramos, repreendemos todo o espírito contrário, somente a voz do Espírito de Deus se ouça neste lugar.
te agradecemos já, meu Deus, pela tua preciosa palavra. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Toma seu lugar e esteja ligado na palavra do nosso Deus. Aleluia. Repita assim comigo, irmão, o tema dessa mensagem. Repita assim: graças pela graça. Amém? Graças a Deus por sua graça maravilhosa. Graça tem vários significados. A palavra, ela tem um significado de fazer rir, né? Fazer graça. Tem um significado de gratidão, né? Graças à pessoa que me ajudou. Graças a Deus. Ela tem um significado também de nome próprio. Tem mulheres que se chamam Maria das Graças, né? Graças somente, simplesmente. E ela tem um quarto significado, que é esse que nós vamos ver aqui nessa palavra sobre a graça de Deus. Eu queria, nessa noite, irmãos, que você entendesse um pouco mais sobre o que é essa maravilhosa graça. Às vezes nós falamos da graça, cantamos sobre a graça, mas não temos parado, talvez, até agora, para meditar um pouco o que é a graça de Deus. O que é essa graça que a Bíblia, no Novo Testamento, fala tanto sobre ela. O apóstolo João, quando ele é ouvido pelo Espírito Santo a escrever este evangelho que leva o seu nome, ele começa a relatar sobre o evangelho, aqui nesse evangelho, sobre o verbo que se fez carne. Ele começa a falar no capítulo 1 sobre Jesus Cristo. Ele vai falando, ele vai relatando sobre Cristo, e ele fala sobre o propósito também da sua manifestação como homem aqui no mundo, que era justamente revelar a graça de Deus, era trazer, a manifestar a graça de Deus aos homens na sua plenitude, como ele diz aí no versículo 16. Todos nós recebemos também da sua plenitude com graça sobre graça. Mas ele diz também no versículo 16, no versículo 17, que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e graças a Deus por isso, graças a Deus porque quando ele veio trouxe essa graça, e que depois também da vinda de Jesus, João está dizendo aqui que nós, pessoas comuns, podemos receber dessa plenitude com graça sobre graça, e é que nós vamos entender o que é essa plenitude de graça sobre graça nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Infelizmente, irmãos, nesse tempo em que Jesus se manifesta no mundo, naquele momento, naquela hora, naquela época, algo muito triste aconteceu. Ele trouxe aquela graça tão maravilhosa de Deus, e João diz no versículo 9 ao 11, sobre algo muito triste que aconteceu. Ele relata dizendo assim: ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Veja que coisa mais triste, irmãos. As pessoas, os judeus, principalmente eles, que eram as pessoas a qual Deus tinha feito a promessa, eles tinham a promessa da graça, eles esperavam a graça, mas a Bíblia diz que quando a graça se revelou, quando a graça se manifestou no tempo deles, eles não a conheceram. E por isso não receberam. Porque quando desprezaram a Jesus, quando não receberam a Jesus, quando rejeitaram a Jesus, eles estavam rejeitando a maravilhosa graça de Deus. Que coisa mais triste é essa, não é? A graça está lá no mundo, no meio deles. Imagine, tem uma passagem na Bíblia que diz que certo dia, Jesus já estava há algum tempo entre eles. E ele via de Betânia e chegou a uma montanha, de Betânia para Jerusalém, uma montanha que ele tinha que atravessar. E quando ele passou a parte de Betânia, chegou na parte de Jerusalém, as pessoas estavam muito ansiosas esperando por ele. E eles fizeram uma grande festa, fizeram duas colunas de pessoas, Jesus foi passando no meio, eles tiravam as suas capas, jogavam para Jesus passar sobre ela, colocavam lá ali o jumentinho para ele montar, e colocavam folhas de palmeira, com outras acenavam, e Jesus foi passando, e passou na frente do templo, no meio daquele povo religioso, estava lá dentro, clamando, dizendo: Deus, manda o Messias, Deus, manda o Messias. Os sacerdotes estavam clamando lá por isso, dentro do templo. Jesus estava passando na frente, e o povo simples lá fora, com palmas, folhas de palma nas mãos, jogando as vestes lá, as capas no chão, e Jesus passando ali sem nenhuma honra
humana, assim, de grandeza, de riqueza, sentado no jumentinho, diante daquelas pessoas simples, crianças de peito, como diz a Bíblia, que aconteceria, clamando e dizendo: ele é o Messias, ele é o Filho de Deus, Hosana, 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 ao Filho de Deus, ao Filho de Davi. E lá dentro os sacerdotes, que eram os grandes, os religiosos, os sábios, clamando e dizendo: demanda o Messias, sendo que o Messias já estava lá, o Cristo, a vida, a luz, né? Como ele diz aqui, a luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. E que coisa triste, irmãos, eu sentia muita tristeza, né? Quando imaginava como foram desagraciados, como foi triste a vida deles por não terem reconhecido a Jesus manifestado nos seus dias. Mas o que é a graça de Deus? A palavra graça, nesse sentido, da graça de Deus, ela vem de gratuito. Ela vem de gratuito. É como se fosse algo muito precioso e oferecido de graça para alguém. Algo de muito valor, porém, a pessoa chega e te diz: olha, essa aqui é para você. É como se, de repente, alguém chegasse a você e te dissesse: olha, vamos ali que eu vou te levar no lugar. E ele te levasse no lugar e, de repente, chegasse lá e houvesse ali uma mansão muito grande, muito maravilhosa, muito bonita. E, de repente, aquela pessoa entregasse a chave na sua mão e dissesse assim: é para você. Lá um BMW voando ali numa garagem onde ele fica desaparecido, de tão grande que a garagem é. Um jardim muito bonito assim na frente, uma mansão mesmo, não uma casa grande, né? Porque tem tão soberbo que faz uma casa grande, parece um cachorro, diz que é uma mansão. É uma mansão mesmo, daquelas bem chique, bem rica. E ali aquela pessoa diz: olha, aqui está a chave, é sua, a partir de hoje. Aí você olha assim e fala: mas é o quê? É para eu ser caseiro? É para eu ser o jardineiro? É para eu ser o lavador do carro? É para eu cuidar da casa? Não, é sua, mas eu não posso pagar. Eu não estou dizendo que você vai ter que pagar, é sua, de graça. Amém? Então, é parecido com isso, porém muito maior, porque a graça de Deus é o que pode ter uma casa, ter um carro, ter dinheiro, ter posição, do que qualquer coisa, irmãos. E o Senhor tem nos dado esse algo tão precioso, nos oferecido gratuitamente. Aleluia. Glória a Deus. A graça de Deus também é conhecida como o dom gratuito de Deus à humanidade. Dom gratuito, porque dom fala de presente, né? Como se fosse uma grande caixa de presente também, que você ganha, e você vai abrir, e quando você olha dentro daquela caixa de presente, não tem um presente só, é um pacote com vários presentes lá dentro, e é tudo seu ali, amém? Repita assim comigo: a graça de Deus é um presente de Deus para mim, amém? A graça de Deus é um presente de Deus para mim. É para a humanidade, mas é particularmente para cada pessoa, essa graça maravilhosa do Senhor. Mas o que vem dentro desse presente de Deus para a minha vida? Por exemplo, 2 Timóteo 2,1, o que eu ganho quando eu abro essa caixa de presentes de Deus? 2 Timóteo 2,1, aquele que recebe a graça de Deus o fortalece. Em 2 Pedro 3,18, aquele que recebe a graça de Deus o faz crescer espiritualmente. Em Atos 14,3, aquele que recebe a graça de Deus, pela graça de Deus, a Bíblia diz que os apóstolos realizavam sinais e maravilhas, e as pessoas eram curadas, libertas, acontecia um milagre na vida das pessoas, por atuação da graça de Deus na vida dos apóstolos. A graça de Deus na vida deles produzia a graça de Deus na vida daquelas pessoas nas quais eles ministravam. Romanos 6,14, quando nós recebemos a graça de Deus, ali diz que a graça de Deus nos liberta do poder da lei e do domínio do pecado. Em Romanos 12,6, diz que quando nós recebemos a graça de Deus, pela graça de Deus, nós recebemos dons do Espírito Santo. Mas esses dons são para ajudar, para beneficiar pessoas. Amém? Então, é um pacote, mas com muita coisa maravilhosa dentro, com muitos presentes abençoados pelas nossas vidas, para nós usarmos para a glória de Deus, para o reino de Deus, para o bem-estar da obra de Deus e de outras pessoas também, e nosso próprio. Porém, em Hebreus 12:28, diz que nós precisamos reter, nós precisamos conservar a graça de Deus em nossas vidas. Como é que nós fazemos isso? Lá no versículo mesmo diz, em Hebreus 12:28, conservemos a graça de Deus, servindo de forma agradável, com reverência
e com temor. Essas três coisas que nós sempre temos ouvido, temos lido, temos aprendido, e são muito importantes na nossa vida, irmãos. Porque nós temos que reter, nós temos que conservar essa maravilhosa graça em nossas vidas, servindo a Deus de forma agradável, com reverência e com temor, com respeito, com muito zelo. O fato, irmãos, de Deus ter oferecido aos homens essa graça é um ato da soberania do Senhor. Não é mais nada do que isso, é simplesmente um ato da sua soberania, por causa da sua misericórdia e do seu grande amor. Ele decidiu, simplesmente, ele falou: eu quero dar, eu quero, e quem é alguém para dizer não? Alguém às vezes olha e questiona a sua vida, porque diz assim: é um camarada que foi um perdido, foi um viciado, um cheirador de droga, foi um preso, é um camarada que até no Japão veio aqui, veio causar aqui bagunça, já foi preso, tem processo na justiça, ou já teve, foi isso, foi aquilo outro, roubou, matou, estuprou, não interessa. Quando alguém recebe essa graça, quando alguém entende que essa graça se prostra diante desse Deus maravilhoso e recebe de todo o coração essa graça é dele. Porque para Deus, ele é o soberano. Se ele disse: olha, o pecado dessa pessoa está apagado, quem é outra pessoa para falar que não? Quem é o diabo para colocar o dedo no nariz da pessoa e dizer assim: você foi isso, foi isso, foi isso e foi aquilo? Você pode dizer assim: você está certo mesmo, eu fui, porque a graça de Deus é você. A graça de Deus transformou minha vida. Aleluia. Graças a Deus, irmãos, pela graça. Aleluia. É um ato soberano de Deus, porque graça também é um favor imerecido. Ou seja, se Deus, irmãos, não tivesse decidido nos dar a graça, de maneira nenhuma, jamais, de nenhuma forma, por nenhum mérito humano, você e eu poderíamos obter, adquirir, comprar, negociar essa graça. De forma nenhuma. Se Deus não tivesse decidido por sua soberania e por causa do seu amor e misericórdia, jamais o ser humano, de nenhuma forma, poderia adquirir essa graça. Comprando, dizendo: eu vou fazer tal coisa, eu vou produzir tal coisa. Não, nada poderíamos fazer por mérito próprio para alcançar, para receber, para merecer essa preciosa graça do Senhor. E se antes eu disse para os irmãos que Hebreus 11:28 diz que nós precisamos conservar essa graça, é porque se não for cuidada, se não for zelada, se não for preservada, ela pode ser perdida. Na caminhada ela pode ser perdida. E tem muita gente perdendo a graça de Deus, irmãos. Tem muita gente vivendo uma vida que já não tem mais a graça. Conheceu a graça, recebeu a graça, usufruiu da graça, vivenciou a graça, sentiu a graça, tomou a graça e na caminhada perdeu essa graça maravilhosa do Senhor. Eu imagino, irmão, só imagino que eu nunca quero ter essa experiência. Como deve ser triste, como deve ser sem sentido a vida de uma pessoa que conheceu a graça, que experimentou a graça e perdeu a graça de Deus na vida. Deve ser uma vida muito triste, deve ser uma vida muito sem sentido, sem mais valor, porque quando o homem está perdido sem Deus, é uma coisa que ele não conhece, ele não sabe, ele não conhece esse caminho, essa saída, essa graça. Mas quando o homem conhece, depois abandona, perde, o diabo rouba, ele deixa ela se acabar na vida dele. Irmão, eu acho que é muito ruim. Deve ser muito triste mesmo a vida de uma pessoa assim. A vida de um desviado deve ser vazia, deve ser uma coisa muito ruim mesmo, porque ele conhece a verdade, ele sabe da palavra. E cada pecado que ele pratica, cada coisa errada que ele faz, a palavra de Deus, que era bênção na vida dele, agora é como se fosse um mal que acusa, que ali vem com uma faca, com espada, traspassando o coração dele. Olha só, você está errado, você conhece, você sabe por que você está fazendo isso, por que você está praticando isso, e ele continua praticando, se afundando, e vai se afundando cada vez mais. E como é difícil, irmão, trazer o desviado para a presença de Deus. Uma pessoa que assim abandonou completamente a graça, e como diz a Bíblia, era um demônio, agora veio mais 7, ficou 8, ou talvez uma legião inteira, e aquela pessoa volta para um estado pior do que o primeiro. Como é difícil, irmão, uma pessoa assim voltar. Como é difícil uma pessoa assim ser restaurada de novo, porque conhece a palavra. Eu acho que é mais fácil você ganhar 1000 almas do que você conseguir trazer um desviado para a presença de Deus de volta, porque a vida dele se torna uma coisa terrível mesmo. E a vida de um desviado é realmente uma vida sem graça. Peça sempre a Deus: Deus, não me deixa cair da graça, não me deixa afastar da tua presença, não me deixa esfriar, Senhor, o teu Espírito dentro de mim. Renova, Senhor, a minha vida a cada
cada dia. Me dê um coração quebrantado, um coração que serve. Me ajuda a entender a tua vontade. Porque, irmãos, olha, outro dia eu estava vendo uma pesquisa no Brasil e é assustador. Isso não é só no Brasil, não. Em todo canto que tem crente na terra. Assim como a quantidade de crentes que tem dentro das igrejas, é a mesma quantidade de pessoas que um dia conheceram o Evangelho, chegaram até a se batizar, entraram pela porta da frente, saíram pela porta dos fundos. É praticamente igual a quantidade de pessoas que estão hoje congregando, que estão ali buscando a Deus, e a quantidade de gente que já entrou na igreja e saiu. Isso é assustador, irmãos. E a Bíblia mesmo diz: aquele que pensa que está em pé, aquele que acha que está em pé, tome muito cuidado para não cair. Quem somos nós, irmãos, para dizer pela nossa força, amanhã eu estarei de pé. Semana que vem eu vou continuar firme na presença de Deus, porque eu posso, eu sei, eu consigo. Não, pela nossa força a gente não consegue. A graça de Deus nos sustenta a cada dia. É a graça maravilhosa do Senhor, irmãos, que tem nos feito estar em pé, que tem nos feito caminhar, porque cada vez que vem uma situação, você começa a medir, analisar aquilo e dizer assim: meu Deus, me ajuda, porque Senhor, não deixa essa situação me afastar da tua presença, porque isso é mais forte do que eu. Aí de repente vem uma força sobrenatural que te ajuda, que te abençoa, que abre uma porta de escape, e você vence aquela situação que era maior do que você. Mas, irmãos, ai de nós se não fosse essa graça de Deus sobre as nossas vidas. O diabo já teria nos devorado, situações da vida teriam nos derrubado, já teria nos levado para um estado pior do que o primeiro, como muitos estão hoje. Por isso, se vale a cada dia da graça de Deus. Pela graça de Deus atuando na vida de uma pessoa, irmãos, essa pessoa recebe, como nós aprendemos no estudo bíblico de quinta-feira passada, ela recebe perdão, ela recebe justificação, pelo menos 7 coisas. Ela recebe regeneração, ela recebe santificação, ela recebe conversão, ela recebe comunhão com Deus e, sobretudo, ela recebe salvação final e a vida eterna, se perseverar até o fim, se conservar a graça de Deus na vida até o final da caminhada. Essas 7 coisas, pelo menos, a graça de Deus nos dá. Por isso que ela é um pacote. Nós, irmãos, prestem atenção nisso. Nós, crentes, muitas vezes, pensamos no processo final. Nós pensamos muito na salvação final. Mas a salvação final, irmãos, que vai nos levar para a vida eterna, é o final do processo da graça. Veja aqui que tem várias coisas que nós temos que passar por elas primeiro. Enquanto nós estivermos vivos aqui nesta terra, nós temos que passar por todos esses processos aqui. A salvação final, que é a vida eterna, é o final do processo da graça. A própria salvação faz parte desse pacote de bênçãos que Deus nos deu, o pacote da graça. Então, nós precisamos passar por cada etapa até chegar ao resultado final, que é a salvação eterna, a vida eterna. Enquanto estivermos aqui no mundo, nós temos que estar dentro desse processo. Esses processos precisam estar operando nas nossas vidas, e assim, cada vez mais, nós vamos recebendo graça, e a graça vai fazendo parte de nós. Então, quando você lê o Evangelho, e particularmente o Evangelho, irmão, você preste atenção, você vai ver que o resumo de todo o Evangelho é pura graça de Deus. É pura graça de Deus, nos revelando, nos ensinando, nos capacitando. É graça, é tudo graça. É tudo dentro dessas 7 coisas aqui que eu falei para os irmãos. E porque a plenitude da graça, como João falou aqui no capítulo 1, versículo 16, a plenitude da graça são esses processos todos. E nós passamos por cada um deles em cada dia da nossa vida aqui. Mas, irmãos, é interessante que para que esses processos aconteçam em nossa vida e nós estejamos dentro deles, nós precisamos caminhar com Deus. Não é algo assim que, eu já recebi a graça, então eu vou ficar esperando, porque simplesmente a cada dia a graça vai se manifestar na minha vida, esses processos vão acontecer naturalmente, Deus vai fazer, Deus vai realizar, porque eu já recebi a salvação. Não é assim, não, irmão. Temos que caminhar com o Senhor. O Senhor, como eu disse para os irmãos, Ele nos deu, na graça, nos deu o perdão. Mas eu preciso do arrependimento. Se eu não tiver o arrependimento, não vai ter perdão do Senhor. Eu preciso reconhecer quando eu erro. Eu preciso reconhecer quando eu falho, para que esse processo da graça se manifeste em minha vida, que é o perdão. A segunda coisa é a justificação. A justificação, não fala de acesso restaurado a Deus. Nós, pelo pecado que entrou no mundo, o acesso foi cortado. Quando nós recebemos a graça através de Cristo, o que aconteceu? O caminho foi aberto novamente. Nós podemos ir à sala do trono.
E como é que nós fazemos isso? Através da adoração, através do culto, através da oração, através do nosso jejum. Então, se a justificação me foi dada, o livre acesso me foi dado à presença de Deus, a sala do trono, mas eu não oro, eu não jejuo, eu não cultuo, eu não venho na igreja, eu não tenho comunhão com os meus irmãos. Se eu não faço isso, a justificação é anulada na minha vida. E eu não estou dentro do processo de Deus. Então, preciso caminhar com Deus dentro desses processos da graça. A regeneração é o novo nascimento. Eu tive a nova oportunidade. É como se o Senhor chegasse a mim e dissesse assim: olha, a partir de hoje nós vamos começar do zero. Tudo que ficou para trás, fica para trás. Você está regenerado, gerado novamente. Você agora é uma nova pessoa. Você é uma nova criatura, e não só criatura, você é meu filho agora. Eu vou te dar uma nova chance, uma nova oportunidade, mas aproveita bem. Então o que você tem que fazer? Deus te deu a regeneração, mas você agora tem que fazer com que você, nesse crescimento que você vai ter, você cresça agora não mais com as coisas ruins que você cresceu na primeira vida, na vida velha, o velho homem, na qual você desenvolveu essa vida um dia nesse mundo. Então você tem que colocar nessa nova vida coisas boas, coisas que agradam a Deus, como por exemplo a santificação. Depois da regeneração vem a santificação, que é escolher as coisas que agradam a Deus e rejeitar e me afastar daquelas coisas que são do mundo, que desagradam ao Senhor, nessa nova vida que o Senhor me dá. Ele me deu a santificação, eu tenho direito a isso e posso me santificar, mas eu tenho que fazer minha parte, me santificando. Eu tenho que ver o que eu olho, eu tenho que ver o que eu ouço, eu tenho que ver o que eu falo, eu tenho que prestar atenção no que eu sinto, no que eu deixo entrar no meu coração. Isso é a minha parte, porque a parte da santificação, na graça, Deus já me deu. A comunhão, a conversão de vida, como nós vimos aqui no estudo, está na mão de Deus, né? O Senhor está indo para uma direção e nós temos que ir na mesma direção que Ele está. Então, Deus já disse: olha, você tem direito a estar do meu lado, caminhando aqui junto comigo. Eu vou e você me segue. Ele já nos deu essa oportunidade. Pela graça, eu tenho que escolher. Eu vou seguir na direção do Senhor. Para onde Ele virar, eu viro. Para onde Ele for, eu vou. Se Ele parar, eu paro. Se Ele for, eu vou. Se Ele ficar, eu fico. E você vai seguindo. O Senhor vai caminhando e você vai seguindo Ele. E a comunhão com Deus, irmãos. Amém? E aí depois de todo esse processo, no final de tudo, aí que vem o resultado, que é a vida eterna, a salvação eterna com o Senhor. Amém? Então essa é a plenitude da graça. Graça sobre graça. É um sobre o outro, é perdão, é justificação, é regeneração, é santificação, tudo isso não é direito nosso. É benefício da graça para as nossas vidas hoje. Aleluia. Glória a Deus por isso. O resumo da palavra de Deus, do Evangelho, é graça. Como eu disse para os irmãos, o propósito do Evangelho também é revelar, é ensinar, é incentivar a buscar, viver, praticar a graça de Deus dentro de cada um desses processos. Amém, irmãos? Dá para entender isso? Dá para entender? A gente fala sempre de salvação, salvação, salvação. Mas a salvação, entenda isso, em nome de Jesus, é só parte da graça. É a parte final. Amém? Nós já recebemos hoje, é verdade. Porque a salvação tem o sentido de sermos salvos também das práticas erradas, do mundo, do pecado, mas eu estou falando da salvação final, do processo final, que é a vida eterna em Cristo Jesus. E tem que passar por cada um desses processos. Aí nós vamos chegar lá no final desse processo, que é a vida eterna. Aleluia. João, ele diz aí no capítulo 1, irmãos, que outra coisa maravilhosa nós recebemos através da graça em Cristo Jesus. No versículo 18, ele diz que Deus nunca foi visto por alguém, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Fez conhecer para quem? Para aqueles que receberam a graça. Amém? Então, quer dizer o que é com isso? Não é todas as pessoas que podem ver a Deus. Não é a todas as pessoas que Deus se manifesta, que Deus se revela como Pai. São aqueles que recebem a graça. Então, as pessoas falam aí: não, todos são filhos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus e quando morre, então, todos nós vamos para o céu. Não, é mentira, é errado. Só é filho de Deus aqueles que recebem a graça. E é só esses que Deus, como Pai, se revela. Só esses. Isso é um benefício da graça para as nossas vidas também. Aleluia. O fim do processo da graça em nossa vida, irmãos, é a salvação e a vida eterna. Sobre isso a Bíblia diz em Efésios 2:8: pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos.
Ele disse que não é por obras, não é por mérito, não é por nada que o homem faça, é pela graça. É pela graça de Deus. É por a pessoa estar dentro desses processos aí que são necessários até chegar no final na salvação. Em Tito 2,11 diz também que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, através de Cristo. E é como nós vimos aqui na quinta-feira passada. Mas por que então nem todos são salvos hoje? Se a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, porque ela só vai ser uma realidade na vida daqueles que confessam a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, como você fez um dia, como eu fiz um dia, e passar a viver nesse processo da graça. Então é necessário, irmãos, isso, porém, ela é suficiente para todas as pessoas. É como eu disse para os irmãos na quinta, se os 7 bilhões de habitantes do mundo hoje dissessem assim, todos nós queremos nos prostrar diante da cruz de Cristo, todos nós queremos ser lavados pelo sangue, e todos nós queremos receber essa graça maravilhosa em nossas vidas, ela teria poder para purificar, para limpar, para redimir, para regenerar, para santificar, para perdoar, para justificar, para dar convenção, para dar comunhão com Deus, para dar vida eterna a todos os 7 bilhões de pessoas no mundo inteiro. Esse sangue tem poder. E é como eu disse para os irmãos, podia ter 10 bilhões, podia ter 50 bilhões, podia ter 100 milhões de pessoas neste mundo, irmãos, e ainda assim essa graça seria capaz de alcançar cada uma dessas pessoas. A graça está acessível a todos. Mas como nós temos dito aqui também, essa graça está acabando. Porque ela começou, irmãos, um dia lá no Calvário. Ela começou naquele dia ali, eu creio que antes um pouquinho do Calvário, uma noite antes, lá no Getsemane, quando Jesus começa a derramar sangue, gotas de sangue na sua angústia e aflição, sabendo que seria crucificado no outro dia. Ela começa ali, ela começa naquele momento. A graça, irmãos, é o produto do sangue, e do sangue precioso de Jesus, do seu sacrifício. Aleluia, glória a Deus. E ela já vem durando no mundo quase 2000 anos. Mas nós temos sentido pelo Espírito de Deus que essa graça está acabando, essa graça está terminando, essa porta, como nós dizemos, a porta da graça que Jesus abriu no Calvário, ela está se fechando. Eu imagino espiritualmente assim que as pessoas que hoje ainda estão encontrando essa graça, que estão passando por essa porta, irmão, já estão passando de ladinho, já estão passando apertadinho, porque a porta está se fechando e em breve a graça terminará completamente sobre essa terra. Em Romanos capítulo 5, versículo 20, é uma palavra maravilhosa também, que diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Diz em outra versão que onde o pecado aumentou muito mais a graça de Deus. Onde o pecado foi grande, muito maior será a manifestação da graça de Deus. Amém, irmãos? É por isso que a Bíblia fala que mudança de vida é prática, é atitude mesmo. Porque todas as atitudes erradas que você tinha, todas as práticas erradas que você tinha quando você estava ali sendo abundante no pecado, você vai praticar agora, você vai ter atitudes agora, que vão ser muitas vezes mais do que toda atitude e prática errada que você tinha no pecado. Vai ser superabundante a graça de Deus, em nome do Senhor Jesus. Em Romanos 5, 21, olha que coisa maravilhosa que diz: assim como o pecado reinou na morte, também a graça reina pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Glória a Deus por isso. O pecado reinou na morte, quando nós estávamos lá, debaixo da sua servidão, quando nós não tínhamos graça, quando nós não éramos filhos, não tínhamos direito a promessa nenhuma da parte de Deus. A única coisa, irmãos, que sobrava para nós, que nós tínhamos direito, era ser condenados eternamente, por justa causa, pelo Senhor. Mas de repente, a graça clareia para nós. E nós enxergamos essa graça e nós dizemos: Senhor, me tira daqui e me coloca nessa graça, Senhor. Irmãos, ela vem, ela tira o pecado, ela tira a morte, ela traz vida, ela traz justiça e ela vai trazer a salvação e a vida eterna para cada um daqueles que permanecerem firmes nela até o final. Amém? Em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus. No pecado reinou a morte, mas na graça reina a justiça para a vida eterna.
por Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Aleluia. Graças a Deus. Uma coisa maravilhosa, irmãos, que acontece na vida de uma pessoa que realmente recebeu a graça de Deus, é que quando isso é uma realidade na vida dela, porque tem muitas coisas que nós, igual disse o pastor Ricardo ontem, às vezes, se não me engano foi ele que disse, às vezes nós falamos que temos, mas não temos, porque quem disse que nós temos realmente é Deus. E quem comprova isso é a prática da nossa vida, as práticas que nós temos. Porque falar é fácil, né? É fácil dizer que ama, mas eu quero ver provar que ama quando a pessoa precisa do amor. É fácil dizer que perdoa, mas eu quero ver na hora que acontece alguma coisa, se realmente a pessoa vai perdoar. Então, falar, nós falamos muitas coisas. Na hora que não está acontecendo nada, é fácil dizer, falar de fé, falar de ânimo, falar que vai ser fiel, é como Pedro, né? Enquanto nada estava acontecendo, Jesus, eu vou contigo até para a prisão e para a morte, se for preciso. Mas na hora em que o negócio está acontecendo mesmo, né? O ribuliço está na vida da pessoa, a tribulação, a tormenta, aí é nessa hora, irmãos, que a gente vê se a pessoa realmente é o que ela fala, né? Porque você não é o que você fala, você é o que você faz. Você não é o que você fala, você é o que você faz. É isso que você é. É isso que eu sou. Eu não sou o que eu falo, eu sou o que eu faço. É isso que eu sou. Porque é isso que Deus vê em mim. E é isso que muitas vezes as pessoas acabam vendo também. Então, irmãos, uma coisa maravilhosa que acontece na vida de uma pessoa que realmente recebeu a graça de Deus. E isso é prova que ela recebeu a graça de Deus. É que quem tem graça, transmite graça. Amém? Diga assim, quem tem graça, transmite graça. Quem tem graça, demonstra graça. E o que quer dizer isso, irmãos? E quando eu tenho a graça de Deus realmente na minha vida, eu demonstro graça para as outras pessoas. Por quê? Porque eu quero o favor de Deus, eu quero a graça de Deus, eu quero as bênçãos de Deus, eu quero o perdão de Deus, eu quero o amor de Deus. E pela graça de Deus, sem eu merecer, Ele me deu. Ele me dá gratuitamente, Ele faz um presentão bem grande. Com todo o amor, Ele fala, toma aqui, já que você quer, então receba a minha graça completa na sua vida. E da mesma forma, irmãos, quem tem essa graça de Deus, quando for necessário, em relação às pessoas, nas suas falhas, nos seus erros, no dia a dia, diante das situações que acontecem, às vezes, todo dia na vida, nós temos que ser demonstradores da graça. Porque eu tenho essa graça, eu sei o que é ser um pecador e de repente receber perdão daquele que eu ofendi. Eu sei o que é estar condenado e não merecer perdão, não merecer o céu. De repente alguém vir para mim e dizer, olha, eu estou te dando perdão, eu estou te dando acesso, eu estou te dando justiça, eu estou te dando bênçãos, eu estou te dando salvação eterna. Eu sei o que é isso. Então, se eu sei o que é isso, todas as vezes que alguma coisa acontece na minha vida em relação a outra pessoa, eu tenho que demonstrar a graça de Deus também. Eu tenho que saber demonstrar a graça, porque isso é uma prova de que realmente eu tenho a graça de Deus na minha vida. Olha o que diz em Efésios 4:32: sejam bondosos, tenham compaixão uns dos outros, perdoando-nos uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo Jesus. A gente às vezes lê, irmãos, e passa desapercebido por essas coisas. E muitas vezes ela é uma chave para a nossa vida, uma chave de uma grande bênção que iria acontecer em nossa vida e que nós estaríamos dando para alguém também. Porque às vezes, irmãos, tem coisas em nossa vida que são um embaraço, são algo que prendem muitas bênçãos que Deus tem para derramar sobre nós. E às vezes é uma chave poderosa e a gente passa batido, passa direto. E se a gente parasse para prestar atenção, nós íamos ver ali Deus dizendo, olha, essa aqui é a solução para você. Se você for bondoso com as pessoas, se você tiver compaixão das pessoas, se você perdoar as pessoas e uns perdoar com os outros, assim como eu também vos perdoei em Cristo Jesus, todas as suas bênçãos virão sobre as nossas vidas. Então, irmãos, quem tem graça, demonstra graça. Quem tem graça, compartilha graça. Quem tem graça, dá a graça para aquele que precisa. Porque, irmãos, não é tão bom alguém ser bondoso com a gente? Não é tão bom quando alguém é bondoso conosco? É bom. Então, nós temos que ser bom também com as pessoas. Não é tão bom quando alguém demonstra compaixão conosco? É bom. Então, da mesma forma, nós temos que demonstrar compaixão com as pessoas. Não é tão bom ser perdoado quando nós erramos?
e não perder aquela amizade que nós prezamos tanto, mas que de repente pisamos na bola, fazemos uma coisa errada. É bom, então da mesma forma, que seja bom também perdoar alguém que pisa na bola com você, que faz alguma coisa errada com você. E Efésios 5, versículo 1, diz assim: sejam imitadores de Deus. E se você for olhar no contexto do capítulo 4 e em todo o capítulo 5, você vai ver que ser imitador de Deus, ele está falando justamente em relação a ser alguém que ama e perdoa, assim como Cristo também perdoou. É amar e é perdoar. É o contexto que ele fala ser imitador de Deus, no capítulo 4 e 5. É só você ler, você vai ver o que é ser imitador de Deus. É amar e perdoar. É amar e perdoar as pessoas, assim como Cristo nos amou e nos perdoou também. Então, pela graça, fui perdoado, devo perdoar as pessoas. Eu fui compreendido, eu tenho que compreender as pessoas. Se eu tenho a graça de Deus realmente em minha vida, recebi misericórdia, tenho que demonstrar misericórdia também para as pessoas. Fui amado, devo amar também as pessoas. Deus foi bondoso comigo, tenho que ser bondoso com alguém. Recebi uma nova oportunidade quando errei, devo dar também uma nova oportunidade para aquele que errar contra mim. Sou fortalecido por Deus, devo estender a minha mão e fortalecer alguém. Sou socorrido, sou ajudado, devo ajudar, devo socorrer alguém também. Recebi nova vida e salvação, preciso anunciar às pessoas que elas tenham a oportunidade de ter uma nova vida e ter salvação em Cristo Jesus. Para que um dia elas não vão lá e falem assim: olha, Senhor, um dia eu estive lá com o Rogério, eu estive lá com o Cláudio, eu estive lá com o Renato, eu estive lá com o Nelson, e ele conhecia a tua graça, e ele não me falou da tua graça. Ele tinha a tua graça, mas ele não demonstrou essa graça para mim. E hoje eu estou aqui, condenado, perdido. Eu não ouvi, Senhor, eu não sabia. Irmãos, ninguém poderá comparecer diante de Deus dizendo isso. Por isso, cada um de nós temos que anunciar a graça, temos que vivenciar a graça, temos que dar graça também, demonstrar graça para outras pessoas. E muita gente vai perguntar para você: mas eu fui ruim com você, porque você está sendo bom comigo? Aí você vai dizer: é porque um dia alguém foi bom comigo também. Eu era mau, era pecador, e Deus foi bom comigo e me perdoou. Por isso eu tenho que perdoar você também. Eu tenho que ser bom com você também. Eu tenho que ser misericordioso com você também. Eu tenho que dar graça para você também. Porque, irmão, se alguém diz que é a graça de Deus, mas não consegue fazer essas coisas, ou não entende o que é a graça, ou nunca recebeu a graça, na verdade. Não sabe o que é graça. Nunca recebeu a graça. Nós temos que demonstrar essa graça, quando nós temos essa graça na nossa vida. Talvez o que alguém faça com você vá doer, mas não pode doer a vida inteira. Vá ferir, mas não pode ficar aberto a vida toda. Tem que ser fechado isso. Em nome de Jesus, você tem que dar graça, dar perdão, você tem que dar misericórdia, você tem que dar bondade para essa pessoa, assim como Deus deu para você também. Se não, irmão, para mim, não conhece a graça, não sabe o que é graça, nunca experimentou a graça de Deus. Sabe por quê? Porque a graça de Deus não é egoísta. A graça de Deus não fala mal. A graça de Deus é pacífica. A graça de Deus é amável. A graça de Deus é mansa. A graça de Deus é misericordiosa. A graça de Deus é verdadeira. A graça de Deus é generosa. Essa é a graça de Deus, irmãos. E eu quero para a minha vida. Eu quero, Senhor, o que tem mais na graça? Então, Senhor, eu quero tudo para mim. Eu quero tudo para a minha vida. Mas na hora da eu tenho que dar também. Eu tenho que ser generoso, porque a graça é generosa. Eu tenho que ser amável, porque a graça é amável. Eu tenho que ser misericordioso, porque a graça é misericordiosa. Eu tenho que ser gentil, porque a graça é gentil. Eu tenho que ser pacífico, porque a graça é pacificadora. Eu não posso ser egoísta, porque a graça não é egoísta. Se a graça de Deus está na minha vida, ela precisa ser dessa forma. Amém, irmãos? A graça de Deus era tão valorizada e importante para a vida da primeira igreja, lá no início, que quando eles se formaram como igreja, e foram crescendo como aquela instituição levantada pelo Senhor, eles colocaram a graça na salvação deles. E você vai ver que Paulo, ele cada vez que escreve para a igreja, ele vai dizer que a graça e a paz do nosso Deus e Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco. E aquilo era uma salvação, mas hoje nós nos saudamos com a paz do Senhor Jesus, ou a paz, mas antes eles saudavam, se cumprimentavam com a paz, com a graça e a paz. Graça e paz, irmão. Graça e paz, irmão.
Graça e paz, irmão. Né? Graça e paz, irmão. Graça de Deus o Pai. E a paz de Cristo esteja convosco. E era tão maravilhosa, eles valorizavam, entendiam tanto o que era essa graça, irmãos. E a graça também estava na bênção dos apóstolos sobre a igreja. 2 Coríntios 13. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e que a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Então eles colocavam a graça em tudo, irmãos, porque eles receberam isso, eles entenderam o que era isso, porque algo muito grande mudou na vida deles. Quando Jesus falava e ensinava os apóstolos, em Mateus capítulo 5, 6, 7, falando ali no Sermão do Monte sobre coisas que eles achavam impossíveis, irmãos. Eles já não achavam mais impossíveis depois que a graça de Deus foi derramada completamente na vida deles. Dar a outra face, perdoar quem ofendeu, orar e amar os inimigos, né? Eles entendiam e jamais estavam prontos para praticar isso. Mas quando a graça encheu a vida deles, eles entenderam o que era isso e eles viveram isso, cada um deles. E você vai ver que os apóstolos, irmãos, a não ser João, todos eles foram martirizados. E você não vai ver na história do martírio deles nenhum amaldiçoando aquelas pessoas que estavam matando eles, que estavam martirizando eles. Nenhum deles amaldiçoou aquelas pessoas. Eles fazem igual Jesus morrendo na cruz e dizia: vai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Estevão sendo apedrejado e dizia: Deus não atribua a eles esse mal. E cada um, depois você vai vendo na história paralela à Bíblia, tem as histórias dos apóstolos, como eles morreram, no lugar onde eles morreram, você não vai ver nenhum deles amaldiçoando aquelas pessoas. Diz a história que um deles foi crucificado e ele demorou 3 dias para morrer, e ali era um caminho de acesso, porque quando eles crucificaram, não me lembro se foi André, quem foi um deles que foi crucificado no caminho, eles colocaram ele naquela cruz para ser um exemplo daqueles que pregavam o evangelho e não queriam parar, mas fizeram uma coisa pior, porque diz a história que quando as pessoas passavam por aquela estrada ali, ele demorou 3 dias para morrer, e todas as pessoas que passavam, eles falavam da salvação, do amor de Deus, do amor de Cristo, da graça de Deus para aquelas pessoas. Ele falava ali, ele pregava, mesmo crucificado, já sem força, até a última força dele ficou pregando o evangelho para quem passava e via naquela situação. E essa graça, eu tenho certeza que colocou muitos corações daquelas pessoas, porque as pessoas que iam passar ali e dizer: meu Deus, como é que pode? Ela está nessa situação, e isso aí não aconteceu por acaso, alguém colocou ele aí. Se fosse eu, estaria amaldiçoando a todas as pessoas, estaria amaldiçoando o mundo, estaria amaldiçoando a vida, estaria amaldiçoando a Deus. E no entanto eles falam coisas boas, eles declaram coisas de Deus, eles falam de Cristo, de um Salvador. Eu tenho certeza que as palavras daquele que foi pregado ali naquele lugar produziram um efeito na vida das pessoas que passavam ali naquele momento. Porque, irmãos, eles foram cheios da graça de Deus. Eles foram plenos da graça sobre graça na sua vida. Cada dia, irmão, mais e mais eles entendiam, eles usufruíam, e eles viviam, e eles pregavam essa graça maravilhosa. E o Evangelho é pura graça, 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 irmão. Sabe por quê? Porque quem era eu, quem era você para merecer a graça de Deus? Quem era eu, quem era você para dizer que um dia o nosso nome estaria escrito lá no hall do livro da vida do Cordeiro? Quem era eu, quem era você para dizer que você e eu seríamos um dia cidadão do céu? Irmãos, essa graça é muito maravilhosa, mas é triste ver muitas pessoas desprezando essa graça hoje, rejeitando essa graça. A graça para o mundo é como se fosse alguém que está perdido num lugar muito escuro, num bosque negro, e de repente ele cai numa poça de areia movediça e ele vai afundando aos poucos. E de repente alguém chega ali e joga uma corda e diz assim: olha, pega a corda, eu vou te puxar daí, você está afundando. E aí a humanidade diz assim: não estou afundando não, vai embora, quem é você? Eu não quero tua ajuda, eu não quero nada de você, estou muito bem como estou. E ele não está percebendo, mas aos pouquinhos está afundando naquela areia movediça. E a areia movediça, quanto mais a pessoa se mexe, mais ela afunda rápido. E ali Deus, através de Cristo, jogando aquela corda e dizendo, até suplicando, não é ele que está perdido, não é ele que precisa da graça, mas dizendo: por favor, pegue a corda, por favor, pelo amor de Deus, segura a corda para eu te tirar daí. E o mundo dizendo para ele: não, eu não quero a sua ajuda, eu não quero nada de você,
não tem nada acontecendo comigo, eu estou muito bem, obrigado, não preciso de nada disso. E não estão enxergando que aos pouquinhos estão afundando cada vez mais e mais no lamaçal do pecado, nesse poço, nesse pântano triste, frio, sujo, escuro. E nós estamos assim também. Mas graças a Deus, irmãos, que nós enxergamos a nossa situação. E nós olhamos para nós mesmos dizendo assim, é mesmo, eu estou afundando. Talvez quando você olhou já estava por aqui, né? E o Senhor dizendo lá, agarra a corda, pega a corda. E você naquela hora lá, segurou naquela corda da salvação. O Senhor puxou você para fora. Aconteceu o que fala lá no Salmo. Ele te tirou de um poço profundo, um tremendal de lama. Colocou os seus pés sobre a rocha. Vestiu você com novas vestes. Colocou um cântico novo na sua boca. E agora todos estão olhando e vendo a grande salvação que o Senhor proveu na tua vida. E estão dizendo, eu quero essa salvação também. Que Deus é esse? Que graça é essa? Que salvação é essa? Por que ele hoje é diferente? Eu conheci ano passado, as palavras dele eram tais, a vida dele era tal, e agora mudou. O que mudou? O que aconteceu? E aí elas vêm, não suportam, não resistem, e de repente até chegam para perguntar para você, ou Deus usa você para falar para elas, e elas vão entendendo, daqui a pouco, irmão, vão querer segurar na corda da salvação também. Então não deixe de falar dessa graça, não negue essa graça para ninguém, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. É muito interessante, irmãos, como termina o Velho Testamento lá em Malaquias capítulo 4. Termina com o Senhor dizendo assim, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então veja, o Velho Testamento termina com essa última palavra, maldição. Não que o Velho Testamento seja maldito, não que ele só fale disso, ou de condenação ou de maldição, mas parece que não é algo assim que foi por acaso. Ele termina com maldição. A última palavra do Velho Testamento em Malaquias capítulo 4, no último capítulo, no último versículo, mas é maravilhoso, irmãos, que a Bíblia, no Novo Testamento, e lá no final da Bíblia, em Apocalipse capítulo 22, 21, o último capítulo, o último versículo da Bíblia, ela é fechada ali com a chave de ouro, ou com a chave da graça, quando o apóstolo João, ele diz assim, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre todos nós. Amém. O Velho Testamento e a Bíblia termina com graça. Por mais que o Apocalipse seja um livro de fala da tribulação, dos últimos dias, mas quando João termina tudo ali, ele declara essa palavra, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre todos vós. Amém. Aleluia. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. O Evangelho e a Bíblia terminam com graça, graça, graça de Deus. Porque todo o Evangelho, irmãos, é graça, é pura graça de Deus. Aproveite essa graça, viva essa graça na sua plenitude. Aleluia. Busque a cada dia esta graça, em cada um dos seus processos, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E não deixe de transmitir, irmão, essa graça para as outras pessoas, porque tem que ser um prazer, tem que ser uma alegria, mas um dia o Senhor vai requerer também. Onde está a graça que eu te dei? Para quem com quem você compartilhou essa graça maravilhosa. Você sabia que essa graça é suficiente para todos. Cadê as pessoas com as quais você compartilhou a graça? Tem a história de um homem chamado Newton. E essa história dele diz assim, foi um dos homens que melhor captou o significado da graça na história da igreja cristã. Foi John Newton, autor do hino Amazing Grace, maravilhosa graça. Ele foi um ex-comerciante de negros escravos. E Newton experimentou uma mudança total em seu viver quando teve um encontro com Cristo em um dia em que enfrentava um naufrágio. Ele não chegou a morrer, mas nesse dia do naufrágio ele teve um encontro com Deus. No final de sua vida, quando perdia sua memória, ele disse o seguinte: minha memória já quase se foi, mas eu recordo duas coisas e nunca vou me esquecer. Eu fui um grande pecador, mas Jesus Cristo é o meu grande Salvador. Em seu túmulo até hoje se encontra escrito o seguinte: John Newton, uma vez um infiel, um libertino, um mercador de escravos da África, foi pela misericórdia do Senhor, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, perdoado e inspirado a pregar a mesma fé que antes se esforçava muito para destruir. Essa é a maravilhosa graça de Deus na vida de uma pessoa que
que era de uma pessoa, de pessoas que eram pecadores e indignos como Newton e também como eu e como você fomos. Amém, irmãos? Ele disse, eu posso perder a memória, mas dessas duas coisas eu nunca vou me esquecer. Eu fui um grande pecador, mas Jesus Cristo é o meu grande Salvador. Ele me deu a sua graça. Amém, irmãos? Aleluia. Nunca esqueça quem você foi e como a graça de Deus te alcançou e tudo que ela fez e continua fazendo na sua vida. E se você buscar essa graça, você não imagina onde ela vai te levar. Aos patamares, aos lugares, à intimidade com Deus, à profundidade com Deus. E como você vai alcançar vidas para Deus através dessa graça maravilhosa. Amém? Que a graça de Deus encha os nossos corações e seja por cada um de nós para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Olha nesta hora, feche os seus olhos em nome de Jesus. Aleluia. Santo e soberano Deus da glória. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai. Senhor, vem falar melhor os nossos corações. Os mortos, Senhor, nos ensine a cada dia. Ó Deus, qual é o tamanho, Senhor, desta maravilhosa graça, Senhor, que o Senhor nos deu, que o Senhor nos concede a cada dia, meu Deus. Porque muitas vezes ainda, Senhor, muitos de nós, Senhor, te dão tanto trabalho. E assim ainda a tua graça, Senhor, é tão grande, que tem concedido misericórdia, perdão. Ó Deus, arrependimento, justificação, acesso à tua presença santa. Meu Deus, nós queremos entender essa graça, meu Deus. E dar, Senhor Deus, o prazer ao Senhor, da alegria ao Senhor, vivendo abundantemente esta graça em nossas vidas e anunciando, Senhor, esta graça maravilhosa às pessoas que não a têm ainda e não conhecem ainda, Senhor, para a glória e honra do teu santo nome, ó Deus. Nós te glorificamos, Senhor, que teu Espírito continue falando em cada coração e que, Senhor, nós temos um entendimento, Senhor, muito maior, Senhor, do que é essa graça tão maravilhosa. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nós te agradecemos, Senhor, porque temos consciência, sabemos, meu Deus, que não merecíamos e continuamos não merecendo. É favor de Deus, é favor imerecido, é presente, é dom de Deus. Graças te damos, Senhor, pela graça. Obrigado, Jesus, porque vieste e trouxeste a graça. Graças te damos, Senhor. Aleluia. Porque a tua palavra diz, Senhor, que o Senhor veio para os que eram seus. Os seus o rejeitaram, mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a todos quanto creem no seu nome e na sua grande obra, aleluia, de trazer e manifestar a graça em nossas vidas. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe, irmão, e que Deus a cada dia faça melhor o seu coração. Que você viva a plenitude dessa graça em cada área, em cada processo dela, possa demonstrar essa graça para as pessoas e possa compartilhar essa graça com quem ainda não tem. Em nome de Jesus. Amém? E que a missionária viva graça, terminasse esse culto em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe. Só lembrando aos irmãos que terça tem a oração normal, o culto das causas impossíveis. Na quarta-feira, se não estiver chovendo, nós vamos sair para evangelizar a partir das 7h da noite. Quinta-feira, estudo bíblico. Sexta-feira, nessa sexta-feira agora, nós vamos ter o estudo dos novos obreiros, no dia 15. A partir das 8 horas já vamos estar aqui. No sábado, o culto de libertação. E no domingo, o culto da família. Na verdade, hoje é o culto da adoração. Né? Semana que vem é o culto da família. Amém, Santo Deus. Queremos te agradecer, ó Pai, por esse privilégio de podermos estar aqui na tua casa, de podermos ter ouvido a tua voz, podemos ter dado glórias, honras, louvores a ti, Senhor, porque reconhecemos, Senhor, que tu és tudo em nós, Senhor, que a tua graça nos alcançou e hoje nós somos livres para te adorar. Obrigada, Senhor Jesus, que a sua presença esteja sendo junto conosco durante essa semana. Abençoa, Senhor, essa semana que se inicia hoje. Que a tua graça, a tua paz, Senhor, os teus livramentos sejam sobre nossas vidas. No nome de Jesus, ó Pai, que possamos ter uma semana abençoada, Senhor, por ti. Possamos ganhar almas para ti nessa semana, Senhor. Prepara-nos, dá-nos oportunidade para, Senhor, levarmos a tua graça aos perdidos. No nome de Jesus, abençoa cada um de nós, Senhor. Recebe o nosso culto, a nossa adoração,
as nossas vidas no teu altar, ó Pai, em nome de Jesus, que nós te damos graças, Senhor, por toda a tua graça, por todas as tuas maravilhas, em nome de Jesus, ó Pai, que nós oramos e te agradecemos desde já por todas as coisas, em nome de Jesus. Recebe, Senhor, esse culto para a glória e honra do teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Levanta a sua mão e receba a bênção final. Em nome de Jesus, irmão, testifique dessa graça, pelo poder de Deus na sua vida. Traga outros para essa graça, traga outros para fazer parte da igreja do Senhor. A unção está liberada sobre você, a autoridade está liberada sobre você. As suas palavras têm poder da parte de Deus e autoridade. Quando você falar, a graça se manifestará e a glória de Deus tocará a vida das pessoas. Elas virão em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, porque a graça é poderosa. Aleluia, glória a Deus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Santo Espírito Santo, seja sobre cada um de nós, não só hoje nem agora, mas para sempre. Todos concordam e recebem declarando amém e graças a Deus. Aleluia.